Olá, meus amores, meus súditos. Hoje eu estou aqui no Pobrecast Eleições 2022, né, Câmara Boy? Isso mesmo, 2022. E a gente teve a honra de recepcionar o Dr. Carlos, né, da cidade de Mirandópolis. É isso, Dr. Carlos? Isso mesmo. É doutor, quer chamar como doutor, você? Como é que a gente pode... Pode me chamar do jeito que você quiser. O Carlos, tá ótimo. É Carlos, né? O senhor é o urologista, é isso? Urologista. Ah, a gente tá bem sabida, né, Câmara Boy? Tá pesquisada, né? É bom saber disso, né? E antes de começar o nosso Pobrecast, né, a gente vai com a primeira pergunta, que é uma pergunta que eu acho que dá para poder dar uma abrangida para os nossos, como que chama, Câmara Boy? Nossos súditos, nossos fancreiros, nossos fanboys. Quem é o Dr. Carlos, né? E qual a sua trajetória profissional? Bicho, o Dr. Carlos é uma pessoa que já viveu um pouquinho de tudo nessa vida, né? O Dr. Carlos é um médico de 41 anos, pai de família. Jovem. Pai de família, né? Eu tenho uma menininha chamada Eloá, sou casado com a Arielle e uma pessoa que já viveu um pouquinho de tudo. Eu estudei em escola pública, me formei em universidade pública, sou formado no Paraná, na Universidade Estadual de Londrina. Já morei em São José do Rio Preto, Bragança Paulista, onde eu fiz cirurgia geral. Já morei em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde eu fiz urologia. E eu tive a oportunidade de servir o Exército Brasileiro como médico-tenente. Na época da faculdade eu dei aulas de química, trabalhei como garçom, enfim, já passei por um pouquinho de cada coisa. Hoje eu trabalho em algumas cidades aqui da nossa região, né? Em Araçatuba eu trabalho há 5 anos. Trabalhamos em Andradina, Mirandópolis, Lavínia, Valparaíso, né? E a nossa trajetória sempre foi ligada ao SUS. A gente sempre trabalhou muito com o SUS. Também temos os atendimentos particulares, convênios, mas o grosso do nosso trabalho é com o SUS, onde nós vemos que nós temos aquelas pessoas que mais precisam, mais necessitam da nossa atenção. Que interessante, né, Câmara Boy? Você é nascido em Mirandópolis? Sou nascido em Mirandópolis. É filho de Mirandópolis, tá vendo? Filho de Mirandópolis. Filho de Né? Política. A gente vai para a próxima pergunta, vai ser essa daí, né? O que motivou você a entrar para a política, apesar de já ter o DNA na política, né? Porque tem tio, tem pai, né? Que foram vereadores. Como é que é isso? Como é que é criado nisso? O que te interessou na política? Porque o senhor primeiro foi para a medicina, para depois ir para a política, né? Exato. E por que não foi direto para a política em vez de ir para a medicina? Eu costumo dizer que eu sou um médico que estou na política. Eu não sou um político médico, né? Ah, sim. Tem vários políticos que acabam abandonando a sua carreira na medicina. É algo que eu jamais vou fazer. Eu sou um médico que vejo na política uma grande oportunidade de ajudar as pessoas, talvez a maior delas. E nós temos uma história política, né? Eu sou filho, meu pai infelizmente faleceu no ano passado, mas meu pai teve 20 anos aí como vereador na cidade de Mirandópolis. Muito bem quisto, né? Meu pai, graças a Deus, nós temos um nome, né? Meu pai, ele começou a vida, Evocleide, como engraxate. Olha que interessante, né? Câmara Boy, meu pai dizia que quando ele começou a trabalhar, que se casou com a minha mãe, muitas vezes ele também era mecânico, ele trabalhava nas ruas, levando uma caixa de ferramenta nas ruas, se oferecendo para consertar o carro de alguém. E por isso, quando eu fui fazer faculdade, que eu fui para Londrina, eu continuei trabalhando. Meus pais até já teriam condições, né, para que eu não trabalhasse. Te dar um suporte, mas né? meu pai sempre acreditou da seguinte forma, que quando a pessoa trabalha, ela valoriza mais as coisas. Sem dúvida. Né? Então nós trabalhamos e hoje é um presente que eu vejo que eu ganhei naquela época, porque tudo que eu já passei, tudo que eu já vivi, me dá uma ideia dos problemas das pessoas. Né? Então eu costumo dizer que eu conheço os problemas das pessoas, porque para a gente se colocar em uma posição de tentar resolver alguma coisa, nós precisamos saber do problema, né? E saber quais as ferramentas que nós temos para tentar ajudar essas pessoas. Eu acredito que por ser médico, a sensibilidade de olhar o outro, né, é diferente, né, Câmara Boy? Com certeza. Eu acho que porque você tem troca, né, aquela troca, né? Não Exato. tem aquele escudo, né, que blinda a gente das pessoas, né? Exatamente. E então, por ter DNA na política, então você preferiu primeiro ir para a medicina para depois ir para a política, né? Exato. Sempre pensou em entrar na política antes? Como Eu sempre- médico, de estudar para medicina? Sempre gostei muito, né? Inclusive eu fui presidente de grêmio escolar, fui diretor social de grêmio escolar, uma coisa que eu sempre gostei, porque eu cresci em cima de palanques políticos, né? Tá no DNA. Exato, me recordo de vários e vários antigamente.
Nós tínhamos aqueles discursos. Aqueles showmícios que era incrível, né? Isso. Nossa. Que tinham milhares de pessoas. E eu me lembro muito bem de estar sentado lá no fundo, em cima do palco, vendo meu pai discursar lá na frente. Eu fiz vários showmícios também, né? De bichinho, né? O que é, né, Canaboy? Eu vesti aqueles bichinhos da Disney, né? Enfim. Nas nossas pesquisas, eu vi que você foi vereador de 2017 a 2020 e teve que assumir a prefeitura em 2019, porque o prefeito e o vice foi cassado. Exato. Como é que foi ter que abandonar, de uma certa forma, você trabalhava no hospital, você teve que se desligar para poder cuidar da prefeitura de Mirandópolis. Como é que foi isso? Porque como vereador você nunca vai imaginar que vai ficar como prefeito, de repente, do dia para a noite a coisa transforma. E aí? Foi uma surpresa muito grande. Foi uma mudança gigantesca na minha vida e na vida da minha família. Né? Mas como eu disse aqui anteriormente, foi uma grande oportunidade de conseguir ajudar as pessoas. E nós conseguimos corrigir tantas coisas na prefeitura, nós conseguimos ajudar tanta gente, a gente conseguiu mudar coisas na cidade que há muitos anos estavam paradas. Vou citar uma coisa muito simples, uma fonte, que pode parecer uma besteira, mas na minha cidade é como se fosse o coração da cidade. E enquanto todos diziam que se gastaria 300 mil reais para reformar aquela fonte, com um pouco mais de 5 mil reais, ou aproximadamente 5 mil reais, doações e voluntários, nós colocamos a fonte para funcionar. E essa é que eu acho que é a boa política. Sabe, a gente buscar oportunidades que sejam boas para a cidade, ou por coisas que vão ajudar a população. E como nós conhecemos, né, as pessoas, os problemas das pessoas, nós conseguimos gastar bem o dinheiro. Nós conseguimos usar o dinheiro para ajudar as pessoas. Porque quando a gente pensa num político, a primeira coisa que a gente tem que imaginar, né? As pessoas se perguntam assim, olha, você, se eleito, o que você faria? E eu penso da seguinte forma, Evocleide, eu penso que o político ele tem que ser... Eu gosto muito de falar do pai de família, sabe por quê? O pai, quando chega em casa, ele vai olhar primeiro as necessidades da sua casa, né? Se tem alguém doente, ele vai gastar o dinheiro para comprar um remédio, para pagar uma consulta, para fazer um exame, né? Se tem alguém com fome, ele vai comprar a comida, né? E depois ele vai pensar naqueles supérfluos. E eu acho que na política também é assim, né? Hoje, uma das coisas que me motivam a chegar aqui como pré-candidato a deputado estadual é ver que o dinheiro público nem sempre ele é bem gasto. Eu tenho muitos e muitos pacientes que, infelizmente, não conseguem fazer uma cirurgia, não conseguem um medicamento, não conseguem um exame, não conseguem uma consulta com um especialista, né? E por outro lado, eu vejo o dinheiro público sendo gasto em determinadas coisas que não deveria. É lógico que nós precisamos consertar ruas, por exemplo. Sim. Mas quantas pavimentações foram feitas agora? Pavimentações, mentira. Quantas recapagens, né? Recapeamentos foram feitos agora em lugares onde nós tínhamos um pavimento em boas condições. E que aquele dinheiro não precisaria ser utilizado ali. Aquilo ali poderia estar fazendo uma cirurgia de uma pessoa que está tendo dor todo dia, ou de uma cirurgia que não poderia perder o rim, para falar da urologia, e não consegue fazer uma cirurgia de um simples cálculo que está ali no ureter, que é um caninho que liga o rim à bexiga, né? E essa pessoa fica anos na fila para tentar fazer uma cirurgia. Então são para coisas assim que eu acho que serve a política. A política serve para ajudar as pessoas. E a melhor forma de ajudar as pessoas é conhecer o problema dela e conhecer as ferramentas que você tem para ajudá-la, né? E a arte da política é isso. É você conseguir muitas vezes fazer com um pouco, você gastar bem esse pouco para poder ajudar as pessoas. É ter essa sensibilidade, né? Que às vezes a gente, né? A gente tem que ser imparcial no que a gente, né, vai falar, porque a gente convidou todos os pré-candidatos, né? Tá falando. Mas ter essa sensibilidade de ver a sociedade de uma outra forma, né, Câmera Boy? Com certeza. Já entrando nessa questão que o doutor já falou, das coisas assim, que o doutor fez por Mirandópolis, o que de mais relevante assim, você considera? Nós tivemos pouco tempo à frente da prefeitura de Mirandópolis, né? Mas nós conseguimos... Nós ficamos lá um semestre aproximadamente, porque aí teve a eleição suplementar e nós não disputamos a eleição, né? Nós não disputamos a municipal. Olha, foram uma infinidade de coisas, conseguimos muito recurso para a cidade, né? Hoje eu posso dizer que eu trouxe para Mirandópolis, mesmo eu tendo um mandato, aproximadamente 5 milhões, tá? Em recursos. Nós conseguimos... na saúde, fazer várias coisas. Nós colocamos enfermeiro na ambulância, que eu acho fundamental. Esses dias, por exemplo, eu estava saindo da padaria, descendo para minha casa, quando eu vi assim um carro da polícia parado,
e eles socorrendo um senhorzinho que estava no chão, que estava em parada cardiorrespiratória. Sim. Demorou um pouco, chegou a ambulância, quando chegou a ambulância só tem o motorista. Né? Ou seja, se tivesse alguém da saúde, iria ajudar muito mais. Porque o motorista tem a maior força de vontade, só que ele não estudou para aquilo. Né? E nós fomos lá, socorremos, conseguimos ajudar, fomos massageando esse senhor para o hospital, mas enfim, só uma das coisas, como você perguntou. Nós abrimos os postos de saúde à noite, porque nós acreditamos que a pessoa não precisa perder um dia de trabalho, né, para estar trocando a sua receita de hipertensão, a sua receita de diabetes, né, para fazer um tratamento dentário, né? Então, com isso, a gente atende a saúde do trabalhador. Sim. Tá? Nós criamos uma infinidade de coisas. Outra coisa, por exemplo, da área da saúde bacana. Antigamente, na nossa cidade, aquele que passava numa consulta com um especialista, às vezes ele tinha um convênio que a usina dava, que a fábrica que ele trabalhava dava, passava com o especialista. O especialista prescrevia um remédio. Ele tinha que agendar uma consulta no posto, que às vezes demorava 60 dias para ele trocar a receita, para ele conseguir pegar o remédio. Hoje lá já não funciona assim, Valtride. Olha que interessante. Hoje lá, graças a uma lei nossa, com a receita que ele saiu do consultório, do particular ou do convênio, ele consegue pegar o seu remédio diretamente na farmácia municipal. Desde que, óbvio, existe o remédio lá. Então, são sacadas assim, coisas que sejam boas para o povo. Desburocratizar. Exatamente, para tentar agilizar. Fora isso, com muita luta e graças aos apoios que a gente tem de alguns deputados, a gente conseguiu, na ocasião, liberar algumas casas populares que estavam paradas, que era para ter sido iniciadas desde 2013, que um outro prefeito havia conseguido. Infelizmente, depois que eu saí da prefeitura, parou de novo. A gente deu andamento para que o fórum que já havia na nossa cidade pudesse ser inaugurado. Ele precisava de uma via de acesso, né? Infelizmente, parou de novo. Enfim. Faz 5 anos ou 6 anos já, se eu acredito, não sei exatamente, que esse fórum está parado. É um fórum que atende a Mirandópolis, Lavínia, Guaraçaí, né? Então, nós sempre fizemos as coisas, Câmara Boa e Vocreide, pensando no bem da população, pensando o que seria bom para a população, o que seria legal, né? Teve uma passagem marcante nesse meu tempo, que o prédio da prefeitura é um prédio velho, né? E ele é junto com a rodoviária. Sim. Mas parece uma cidade que vizinha da Satuba, né? Pelo que me contam, inclusive, a ideia foi baseada aqui de Araçatuba, né? E o que aconteceu? Quando eu estava lá, nós já sabíamos que havia muito pombo, né? E nós notávamos algumas corrosões, mas aconteceu que uma pratibanda, uma parte de ferro se desprendeu e ficou pendurada, a ponto de cair na cabeça de uma pessoa. O que nós fizemos? Preocupado com aquilo, nós pedimos um laudo, né? E foram feitos 2 laudos, inclusive, para ver o que nós precisaríamos fazer, porque a gente não poderia correr o risco de ter um acidente ali, né? Aquilo poderia matar alguém, né? E o que aconteceu? Orientaram que a gente tinha que interditar a rodoviária e a prefeitura. Oxe. Aí nós acionamos a Defesa Civil, né, que concordou com isso, né, e foi interditado o passo municipal e a rodoviária. E aí, para não aumentar o gasto público, eu levei a prefeitura para o ginásio de esportes. Olha que inteligente. Né? Refizemos. Então, por exemplo, eu ia gastar aí, sei lá, 8, 10 mil reais de aluguel em um ano. Quanto que dá isso? Né? E é um dinheiro que eu podia investir na saúde, por exemplo. Tá? O que nós fizemos? Levamos para lá. Muita gente chiou. E eu também acho que eu precisava dar uma acomodação melhor para os meus funcionários e até para receber as pessoas. Só que, sabe aquela história do pai de família que eu falei no começo? Sim. Eu tenho que pensar primeiro no essencial, né? Para depois eu pensar no supérfluo. As prioridades, né? Primeiro, exatamente. Eu tinha um programa também muito legal chamado Amor que Alimenta. Com voluntários, nós dávamos comida pronta para as pessoas, nos bairros mais pobres. Interessante. Durante a noite, nós pegávamos os voluntários, a prefeitura entrava com os alimentos, alguns nós arrecadávamos, ganhávamos e entregávamos ou uma sopa, ou um arroz temperado, alguma coisa para as pessoas. Eu amo arroz temperado, como era bom. Outro programa nosso, o programa do Muro da Gentileza. Esse eu não vi em Araçatuba, é algo que alguém daqui de Araçatuba poderia copiar. E também da Receita, poderia copiar aqui também, por que não? Muro da Gentileza
É um muro, né? Com uma bela de uma pintura, alguns ganchos, alguns cabides, onde quem quer doar uma roupa vai lá e pendura. E quem precisa da roupa ou de um sapato, vai lá e retira. Olha que bacana. E isso na iniciativa privada já. E isso ajuda muita gente, né? Uma outra lei que nós levamos para Mirandópolis, chamada Lei Lucas, não sei se vocês ouviram falar. Lucas era uma criança que morreu engasgada com um pedaço de salsicha. Meu Deus! Porque não tinha ninguém que poderia socorrer aquela criança na escola. Então, na Lei Lucas, que é uma lei que nós copiamos, né, uma lei que já existia em outros lugares, ela obriga, né, de certa forma, que os profissionais que lidam com crianças, os profissionais de educação, enfim, de creches, escolas, tenham algum tipo de preparação, porque caso exista alguma criança ali engasgada, eles possam saber a manobra para desengasgar as crianças. Que é uma coisa incrível, porque a gente, né? E criança... Criança, né? E parece uma coisa tão boba, né? Só que é bobo quando não é o filho da gente. Né? Quando a gente consegue salvar uma criança com isso, já valeu muito a pena. A gente já viu vários casos muito a pena. De engasgamento infantil. Isso é mais Exato. comum do que a gente... Que as pessoas não... Exato. Talvez não há divulgação, ou talvez não há campanha, né, em relação a focar isso aos pais, aos profissionais da saúde, aos profissionais, os professores, ou até mesmo os serventes, os que acomodam as escolas, né? Geralmente as pessoas recorrem a policiais e bombeiros, né? Exato. E outra coisa que nós procuramos fazer ali foi rever alguns contratos que estavam pelos fins. Tinham contratos que estavam sendo aditados, né, prorrogados. Por exemplo, um deles era o contrato do lixo, né, era a licitação do lixo. E nós conseguimos, com a licitação nova do lixo, feita anos depois, economizar para a cidade R$500 mil ao ano. Tá? Ó. Então, quando nós pensamos em uma política para as pessoas, e uma política entendendo o problema das pessoas, eu falo muito também que eu pratico a política do nós, né? Não existe a política do eu faço isso, eu faço aquilo. Cara, eu não faço nada. O Carlos Everton, na verdade, eu sempre falei para as pessoas que trabalham comigo e falo, é um nome, mas por trás dessa pessoa existe um grupo, existe uma equipe, e tudo que a gente consegue de bom foi a equipe que conseguiu. Né? E quando a gente erra junto também. Exatamente. Porque eu prefiro errar em grupo, errar com um monte de pessoas, né, do que acertar sozinho. Ninguém faz nada sozinho também. Ninguém. A gente tem que aprender a ouvir as pessoas. Né? E uma outra coisa que a gente precisa aprender no Brasil é que a ideologia que precisa existir é do bem do nosso povo, do bem do nosso país. Né? Quando a gente consegue dialogar com a direita e com a esquerda, a gente consegue pescar tudo que tem de bom dos dois lados e fazer uma ideologia para frente. Algo que seja bom para o povo, que é o interesse de todo mundo. É que eu ia te perguntar agora, né, em relação à política. Você é da direita, da esquerda, do centro? Como que você se define como político? Eu faço parte de um partido político chamado Republicanos, que é um partido conservador, um partido de direita. Né? Mas o meu partido político é o povo. Tá? Tá vendo? Tá? E deixa eu perguntar outra coisa. Você acha que é importante ter ser eleito um candidato da região? Que importância que isso tem porque assim, às vezes nosso público, né, a nossa sociedade costuma votar no cara lá que nunca viu na vida, não sabe nem quem é. Tem muito disso, tinha muito disso, né? Não sei se ainda tem, tem ainda na Câmara Boy. As pessoas votam na pessoa lá de São Paulo, geralmente. Exato. Vou fazer vocês pensarem junto comigo. Nós moramos numa região que tem um solo riquíssimo, tanto que o nosso motor aqui é a agropecuária. Sim. Nós temos água em abundância, nós temos rios em abundância, nós somos próximos à hidrovia, nós temos ferrovias que precisam ser recuperadas, mas estão aí. Nós temos boas rodovias, nós temos gente preparada e gente trabalhadora. Sim. Por que nós não temos grandes investimentos na nossa região? Por que a nossa região, mesmo tendo tudo para ser protagonista, ela não passa de uma coadjuvante e, infelizmente, vive de migalhas em épocas de período eleitoral? Eu acho que fica como se fosse elenco de apoio, né? a nossa região, né? É o elenco de apoio, não é nem coadjuvante, é elenco de apoio. Fica só atrás fazendo careta. Então, a nossa região, gente, ela tem tudo para se desenvolver. Desde quando eu era pequeno que eu ainda sou, mas desde quando eu era criança, eu escuto falar que Araçatuba tem quase 200 mil habitantes.
Não passa disso, né? Eu escuto falar que Mirandópolis tem quase 30 mil habitantes. Eu sempre escuto Por isso que também. a coisa não acontece? Eu sou um privilegiado de ter conseguido ficar em Mirandópolis, mas eu trabalho em várias cidades. Quantos amigos saíram para buscar oportunidade? Nós temos tudo para gerar emprego e renda aqui, mas nós precisamos de representatividade. Nós temos tudo, mas nós precisamos da representatividade. Nós precisamos de gente que tenha amor, que tenha carinho por essa terra e que queira fazer alguma coisa pelo nosso povo. Porque no final o que a gente precisa é gerar emprego e gerar renda. Mas o brasileiro, ele tem você me perguntou de votar vou votar no cara de lá. No cara lá de São Paulo. lá Eu de já São ouvi Paulo. falar do cara assim também, eu vou votar naquele cara porque ele vai ganhar. A gente né? Às vezes é o cara do Exato, do programa. é o cara que tem uma maior mídia. É o cara que tem uma estrutura de campanha que dificilmente algum candidato daqui da região vai conseguir competir com ele. Porém, esses caras muitas vezes eles não estão aqui vendo o problema das pessoas, vendo a dificuldade das pessoas. Então a gente precisa de alguém daqui que brigue pela nossa região, para que a nossa região possa se desenvolver. E traga os recursos para cá. E traga os recursos, mas o principal, que esses recursos sejam bem gastos. Exato. Né? Para que eles conheçam os problemas daqui, para que possam indicar lá em cima e brigar pela gente. Exatamente. É justamente essa a nossa ideia quando a gente criou o podcast, o programa, foi justamente isso, conscientizar as pessoas a votarem nos candidatos aqui da nossa cidade, da nossa região. Né? Para justamente não ter que votar no cara lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, de onde que fosse. Tomara que a gente consiga, né? Pelo menos abrir a mente da sociedade, da nossa região, né? Porque as pessoas às vezes têm até dificuldade para o novo. As pessoas têm essa dificuldade, né, Câmara Boy, de aceitação. E a gente, quando pensou no programa, né, a gente pensou em levar ideias. As pessoas não são obrigadas a comprar ideia, mas elas podem conhecer, se inteirar, de repente a sua ideia que é diferente, como você disse mesmo, né, doutor? Com a outra pessoa, pegar, captar o que é melhor, interessante e ver, e acima daquilo, escolher seu representante, né? Exatamente. E eu acho que as pessoas precisam acreditar no novo, mas elas precisam saber o que elas querem com aquilo, o que elas querem com o novo. A gente precisa, né, votar em pessoas que tenham qualidade, que tenham conhecimento, que possam ser um representante. Né? Câmara Boy, se amanhã você ganhar na Mega Sena, eu acredito que você não entenda nada de posto de combustível. Quem que você vai colocar para administrar o posto de combustível? Uma pessoa que saiba tudo de administração ou o seu melhor amigo que vai beber uma cerveja com você no bar? Com certeza alguém que é formado em administração e saiba administrar. E por que as pessoas votam no colega do bar? Né? Então, é esse tipo de pensamento, porque o posto de combustível é uma empresa, não é? Sim. Qual que é a maior empresa de Araçatuba? A prefeitura. Qual que é a maior empresa do estado de São Paulo? É o governo do estado de São Paulo. Então, as pessoas precisam pensar muito quando forem votar. Elas precisam votar, sim, eu acho que precisa se dar oportunidade para essas pessoas novas, mas votar em gente que tenha condições de representá-las, que tenha boa índole, que tenha vontade e que tenha carinho pela região onde elas moram. O senhor acha que as pessoas hoje estão mais curiosas em relação à vida política ou não? Porque com as redes sociais parece que ficou tudo mais fácil, mas ao mesmo tempo ficou tudo mais difícil, né? Porque dependendo do que você fala ou a ideia que você diz, acaba no fim, como fala, cancelando, que fala, Câmara Boy? É cancelando, agora acertei, cancelando. Você acha que o público, o senhor que diretamente trabalha com o público, né, as pessoas, o senhor acha que as pessoas estão mais interessadas nessa vida política, conhecer um pouco mais da política? Eu acredito que sim. O problema é a maquiagem que algumas pessoas fazem, né? Eu acho muito interessante esse seu programa aqui, ao vivo, de entrevistas, né? E fico lisonjeado de estar aqui com a maga da entrevista, né? A Ivocride. Por quê? Aqui, ninguém vai conseguir inventar, maquiar alguma coisa, entende? Porque o que a gente vê são campanhas gigantescas, com equipes de marketing que transformam um candidato, né? Que vendem algo que aquela pessoa não é. Sim. E com isso eles enganam muita gente. E o que a gente vê muito no nosso país, infelizmente, eu que sou um adepto da educação, estudei praticamente minha vida toda, continuo estudando, é que as pessoas não investem em educação. Porque quanto menos preparadas estão as pessoas, mais fácil eles utilizam as pessoas como massa de manobra.
Nos tempos anteriores, nós tínhamos aquela política do pão e do circo. Né? O que era a política do pão e do circo? Vou dar um agradinho para esse cara aqui, né? Então eu dou uma cesta para esse cara aqui, dou um benefício aqui para esse cara e eu trago, por exemplo, uns jogos da Copa do Mundo. Entendeu? É o circo. Sim. Entendeu? Eu crio um show de não sei o quê e com isso eu iludo a pessoa. E eles acham que aquilo é o bom candidato. Porque eu acho que quando a gente escolhe os candidatos próximos da gente, a gente tem como cobrar. Agora a pessoa vai pegar uma condução daqui, vai lá para São Paulo para cobrar o cara lá, sendo que, enfim, como é que ele vai achar isso? Não consegue nem falar, meu crente. Não consegue falar. Muitas vezes as pessoas até esquecem quem votou. Se você fazer uma pesquisa aí, qual foi o seu último candidato a deputado estadual e federal que você votou? 90% não vai saber. Muitas pessoas pegam no chão um bilhetinho. Exato. Na hora que vai votar, pega um santinho no chão e vota naquele cara, não sabe nem quem é. Entendi. Ou muitos votam porque uma liderança política da cidade pediu um voto para aquele cara. Exato. Mas o cara às vezes não sabe nem onde fica Araçatuba. O cara não sabe onde fica Murutinga. O cara não sabe onde fica Guaraçaí. Não sabe onde fica Mirandópolis. Entendeu? Não sabe, não conhece a necessidade, não sabe o potencial daquela cidade. Né? E por aí vai. Ó, Às vezes ele sai no Google, né? Agora vai tudo no Google, a cidade tá lá, a cidade é assim, mas nem foi na cidade, não pisou no chão, não sente o cheiro, não sabe quem é a população. Exatamente. Mas hoje, igual você falou, com as mídias sociais, quem tem mais dinheiro consegue fazer um marketing melhor. Exato. E eu acho que é isso que também as pessoas têm que prestar atenção. Eu acho que assim, a internet, ela diminuiu um pouco essa desigualdade. Sim, claro. Só que hoje a gente está vendo uma inversão nisso já. Ela diminuiu um pouco a desigualdade porque ela levou a informação a muito mais pessoas, só que muitos grandes já se apoderaram disso, né? E eles têm condição de maquiar aquilo ali. Então nós temos que tomar muito cuidado hoje com a informação que nos chega. Nós temos que saber se aquela informação é verdadeira ou se aquela informação não é verdadeira. As famosas fake news. Exatamente. E é o que mais tem hoje. Né? Hoje é muito fácil, eu não gosto de fulano, eu vou sair falando um monte de coisa do fulano. Né? Isso é muito fácil. E tem candidato que se aproveita disso. Sim. Tem candidato que o palanque dele é o da baixaria, é o da briga, entendeu? É o de falar mal do outro. Aí ele chega na cidade de Birigui, quem é o mais forte de Birigui? É fulano de tal, fala mal daquele. Chega em Araçatuba, fala mal daquele. Chega em Mirandópolis, fala mal daquele. E assim ele vai, cidade por cidade, para tentar se promover. Né? Quando na verdade ele está pensando nele e não no povo. Deixa eu te perguntar uma coisa também, que é uma pergunta que a gente sempre faz para os pré-candidatos, né, Câmara Boy? Que é uma pergunta polêmica. Porque hoje as pessoas, para se candidatar ou para se eleger, usam algumas siglas, como que fala? Grupos, né? Alguns grupos específicos. Olha a minha coisa aqui. Alguns grupos específicos, tipo, tem a bancada evangélica, a bancada GLBTQIA+, bancada... Enfim, vários tipos de bancada, né? O senhor vai se direcionar a algum segmento, né, Câmara Boy? Algum grupo de pessoas ou o seu mandato, se for eleito, vai ser para todos? Vamos lá. A minha bancada, eu já tinha dito para você anteriormente que o meu partido político é o povo. Minha bancada é o povo. Só que eu tenho grupos que eu entendo um pouco mais. Né? Por exemplo, a saúde. Eu conheço os bastidores da saúde. Sim. Eu sei onde estão os problemas, eu sei onde precisa ter investimento, né? Eu conheço a vida dos meus doentes, eu sei o que eles precisam, eu sei os prédios públicos ligados à saúde, o quanto de investimento eles precisam. Porque é muito fácil chegar aqui na Santa Casa e dar uma emenda de 200, 300 mil. Mas isso não resolve o problema. Não. O problema tem que ser uma inversão nos valores que são pagos no SUS, por exemplo. São valores que muitas vezes não cobrem o custo. Então eu não posso maquiar a coisa, eu não posso dar um foco na consequência, eu tenho que dar um foco na causa daquilo ali, certo? Eu não posso ter um serviço de saúde que faz consultas, mas quando eu tenho um problema, identifica aquele problema e não consegue resolver. Eu não posso ter uma pessoa com câncer que vai esperar 1 ano, 2 anos para ser tratada. Entendeu? É um absurdo. Não adianta eu fazer o diagnóstico se eu não dou o tratamento. Então eu tenho que aumentar o meu diagnóstico, mas eu tenho que triplicar o meu tratamento. Uma vez que a pessoa foi diagnosticada, ela tem total direito de ser tratada o quanto antes possível. Saúde é um direito universal. E isso precisa ser respeitado. Outra coisa, idosos.
Eu acho que os nossos idosos precisam muito de apoio. Os nossos idosos precisam muito de atenção, de alguém que se preocupe com os problemas deles. Porque é muito lindo você achar um idoso, fazer um videozinho com ele, isso e aquilo. E aí, a hora que você desliga o celular ou que desliga a câmera, você dá as costas para ele e tchau. E existem tantas formas de maus tratos com o idoso, né? Quando você pega um idoso que já está acamado, por exemplo, dependente, né? Se você não coloca esse idoso no sol, se você não alimenta ele de forma adequada, se você não troca a fralda, se você não dá banho, se você não dá o medicamento na hora correta, sabe? Tudo isso é maus tratos. Sim. Idosos precisam de atenção. Quando você corta a aposentadoria, uma parte da aposentadoria do idoso, que é algo que aconteceu recentemente aí voltou e tal, mas enfim, quando acontece isso, você está mudando a regra do jogo com o jogo em andamento. Imagine que você convida alguém, câmera boy, para limpar a sua casa. Aí você tratou com ela que você vai pagar R$100. Quando ela termina de limpar a sua casa, você fala assim, eu pensei aqui, falei com a minha família, eu não vou te pagar 100 não, eu vou te pagar 50. Ela fala para você, mas peraí, você não tratou comigo que era 100? E é a mesma coisa que aconteceu com os idosos. Né? Eu digo idosos porque os aposentados, sim. A grande maioria são idosos. Os aposentados foram retirados uma parte do salário deles há um tempinho atrás. Mas peraí, o cara quando passou no concurso lá atrás, quando ele recolheu uma parte do salário dele para se aposentar, a regra do jogo era uma. Como é que mudaram a regra do jogo depois? E é a mesma regra que eu estou falando que você mudou com a pessoa que foi limpar a sua casa. Pois é. Entendeu? Então, lutar por direitos dos aposentados é algo importantíssimo. E esses direitos vamos estender para os funcionários públicos. Vamos falar de penitenciária. Eu já fui médico da penitenciária também. Olha, mais essa. Quando penitenciária, a quantidade de agentes que se aposentam e que não tem uma reposição é enorme. A quantidade de benefícios que eles tinham que foi cortada é gigante também. Poxa, peraí, a gente não pode mudar a regra do jogo. O cara passou no concurso, era daquele jeito. Você quer mudar? Precisa mudar? Tudo bem, a máquina não está girando? Tudo bem, você vai mudar para quem entrar daqui para frente. No próximo concurso você vai colocar que a regra é essa. Mas você não pode mudar uma regra de um jogo que já está em andamento. Isso não existe. Outra coisa que a gente tem que trabalhar, pecuária. Hoje o motor da nossa região é a pecuária, né? E Deus me privilegiou que hoje eu consigo investir um pouquinho na pecuária. E eu sei realmente dos problemas da pecuária. Porque eu sei o quanto custa um saco de sal, eu sei o quanto custa um saco de ração, eu sei o quanto é difícil quando não chove, entendeu? E as outras pessoas, será que sabem disso? Não. Porque é muito comum, quando a pessoa vai no mercado, ela olha lá, o preço da carne está altíssimo. Ela fala, puta, aquele cara que cria boi, aquele cara está ganhando dinheiro. Ela não sabe o custo que hoje está para se criar aquilo, né? Eu costumo dizer que quando a arroba do boi era metade do que é hoje, o pecuarista, ele tinha muito mais lucro. Hoje, se ele não levar tudo muito à risca na ponta do lápis, ele não tem mais lucro. E hoje o pecuarista, o agricultor aqui na nossa região é quem move a nossa região, né? A nossa indústria local, ela não é uma indústria de alta tecnologia, que é algo inclusive que precisa ser revisto. Ela não é uma indústria de alta tecnologia. Então a agricultura, a agropecuária aqui na nossa região, ela é fundamental. E a gente precisa dar uma atenção para esse grupo. Ele já praticamente falou sobre como vai ser a sua plataforma. As suas ideias. A próxima pergunta seria essa, né, Câmera Boy? E a gente já está caminhando, né? Para o final do nosso bate-papo, que está incrível. Eu pincelar aí sobre suas ideias, assim, sua plataforma de política, vai ser voltado. Porque o doutor convive muito com a área da saúde. Tem alguma ideia assim, de como deputado estadual, como pode ajudar mais na área da saúde? Olha, sabe aquele ditadozinho antigo que uma andorinha só, ela não faz verão, mas ela atrapalha. Então ela atrapalha as coisas erradas. Sim. Esse é o meu principal objetivo, atrapalhar coisas erradas que possam acontecer, tá? E tentar levar todas essas ideias que eu falei para vocês aqui agora há pouco. Vamos falar aqui da nossa região, por exemplo, o que falta, e é grotesco faltar. Araçatuba tem SAMU. E as outras cidades da nossa região? Não tem. Não tem. E não precisa ter uma base do SAMU. Elas podem ter uma ambulância do SAMU, dependendo do porte da cidade, uma ambulância básica, uma ambulância avançada, dependendo do porte da cidade, e ser regulada por uma central de Araçatuba.
E aqui é uma das regiões do estado de São Paulo que não tem. Por que não tem? Né? Quando eu estive no MS, por exemplo, eu trabalhei no SAMU também. Quando eu estive no MS em Campo Grande, eu fazia a regulação do SAMU e tinham cidades muito menores, por exemplo, do que Mirandópolis, que tinha uma unidade do SAMU. Quantas vidas isso não se salva? Então, assim, procurar pincelar os problemas aqui da nossa saúde, da nossa região, né? E tentar trazer soluções para eles é fundamental. Fortalecer as nossas santas casas, os nossos hospitais públicos. Em Mirandópolis tem um hospital estadual, né? Chega a me arrepiar quando alguém fala assim, ó, nós vamos criar um novo hospital. Sabe por quê? Porque antes de eu criar um novo, eu preciso fazer com que aqueles que eu tenho funcionem de forma adequada, tá? Então, por exemplo, eu tenho um hospital que tem metade dos leitos fechados. Eu tenho hospitais pensando em fechar metade dos leitos. Eu tenho hospitais que não operam porque não tem equipe cirúrgica. Então, primeiro, antes de eu pensar em gastar com um prédio que é bonito, que vai aparecer, eu preciso pensar em fazer com que as coisas que eu já tenho funcionem de forma adequada, né? Eu acho que é por aí que a gente parte, entendeu? Você não vai fazer um quarto novo na sua casa, voltamos para o pai de família, se você tiver um quarto lá que você precisa passar só uma tinta nele. Ou o quarto teve um vazamento. Exatamente, entendeu? Então o que você precisa é usar bem o dinheiro público, gente. O estado de São Paulo é rico, é muito rico, mas a gente precisa usar bem o dinheiro público. Nós temos um estado riquíssimo, mas 20% da população vive na pobreza, entendeu? Vive em situação de pobreza. Tem gente aqui passando fome, tem gente aqui morando na rua, tem gente aqui passando frio. Mas teve um levantamento que elas têm 33 mil famílias que vivem em situação vulnerável. São Paulo tem 600 mil famílias morando na rua. Um aumento de 30% de um ano para o outro. Meu Deus. Ah, teve a pandemia. Teve a pandemia, mas não é só a pandemia. Tem muita coisa envolvida nisso. Tem muita coisa por trás. Muita coisa. E nós temos que colocar o dedo na ferida. Nós temos que corrigir esse tipo de injustiça. A minha ideia, a primeira coisa, né? Hoje eu sou pré-candidato, mas se Deus permitir que eu seja eleito, é ouvir as pessoas, é ouvir os problemas, é juntar tudo que eu já conheço, né? E eu me sinto novamente, vou dizer, um privilegiado, porque eu conheço muita coisa. Nós vamos juntar tudo que a gente já conhece, vamos ouvir as pessoas e junto com as pessoas vamos tentar buscar soluções, né? Esse é o meu maior plano, né? Se a gente conseguir chegar na Assembleia. Eu acho que esse é um desafio muito grande de um deputado estadual, né? É saber se articular na Lesp, né? O senhor acredita que vai ter dificuldade, facilidade lá em conseguir aprovar os seus projetos, as suas ideias? Câmara Boy, tudo que for correto e certo, eu vou estar junto. Tudo que for errado, eu tô fora, tá? Eu sempre fui assim na minha vida. Eu durmo com os meus princípios. Eu não corrompo meus princípios, eu não mudo os meus princípios, né? E principalmente, eu não preciso de nada para que favoreça a mim, tá? Como eu disse, eu sou um médico na política. Eu tiro o meu dinheiro da medicina, não da política. Eu não dependo de política. Eu estou na política, vou repetir uma frase que eu te disse no início, porque eu acho que a política é a maior oportunidade, se não uma das maiores, de poder ajudar as pessoas. Porque dentro do meu consultório, quando eu atendo no AME, né, quando eu atendo em uma clínica popular, eu ajudo aquela pessoa ali. Na política, muitas vezes com um mero projeto de lei, né, como a gente fez tantos em Mirandópolis, a gente consegue ajudar com uma caneta na mão, né? De gente. Exato. Você consegue estender essa ajuda. Quando a gente gasta bem o dinheiro público, o dinheiro é bem investido, a gente consegue ajudar um monte de gente. Vou te dar um exemplo. Eu não sou contra as bolsas que existem. Eu acho que tem que ter as bolsas. Mas o que tem que ter além das bolsas é procurar dar emprego e renda digna para as pessoas. Eu acho que eu tenho que te ajudar, Câmara Boy, enquanto você não tem condições de andar sozinho. Mas eu tenho que te dar condições de andar sozinho. Tá? Eu tenho que te preparar. Eu tenho que te educar e eu tenho que te dar a oportunidade de ter um emprego digno e que te dê uma renda digna. É assim que eu penso. Eu tenho foco sempre na causa dos problemas, não na consequência. A consequência é, aquele cara ganha pouco, eu vou dar um auxílio para ele. A causa é, por que esse cara ganha pouco? Eu vou tratar essa causa. E é assim que eu penso. Investir principalmente na Exato. educação dessas pessoas. Eu acho que aqueles que precisam a vida toda,
né, serem sustentados pelo Estado são aqueles que, infelizmente, têm alguma doença ou têm muita idade. Né? Eu acho que esses precisam ser eternamente sustentados pelo Estado. Agora, os outros, eu tenho que pegar uma família que está em situação de dificuldade e eu não tenho que dar uma mera bolsa, não. Eu tenho que dar dignidade para essa família. Essa família tem que ter um lugar bom para morar, tem que ter o que comer, tem que ter água, tem que ter energia, tem que ter gás, tem que ter tudo. Só que eu vou tratar quem é aqui que mantém essa família? É a mãe, é o pai, quem é? Eu vou preparar essa pessoa para que essa pessoa tenha condição de trabalhar e a obrigação do Estado ajudar no emprego também. Tá? Eu vou dar um emprego digno para essa pessoa, para que ela tenha um salário que ela sustente a família dela e um salário que vai superar muitas vezes aquela bolsa ou aquele auxílio que ela ganha. Investir até na capacitação também, né? Exato. É assim que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar, gente, em dar foco na causa das coisas e não na consequência. Porque o Estado, ele não é eterno. Tá? Eu acho que se a gente continuar caminhando da forma como nós estamos, futuramente nós vamos ter uma guerra civil. Mas nós não vamos ter uma guerra civil, Ivocleide, porque um líder tal vai inflamar o povo, ou porque algum tipo de facção vai inflamar o povo, nada disso. Nós vamos ter uma guerra civil porque o povo não vai ter mais o que comer. Porque o cara que ganha R$1.200, ele chega hoje no mercado, muitas vezes ele passa fome. E nós precisamos dar um foco nisso. Nós precisamos qualificar esse cidadão. Nós precisamos dar melhores salários para eles. Nós precisamos gerar emprego, renda e riqueza para todo mundo. Tá? E para encerrar então o nosso bate-papo, né, doutor? A gente sempre faz essa perguntinha, né? Mas antes eu quero agradecer a sua presença, ter nos honrado com o nosso bate-papo, né, Camera Boy? Né, agradecer também o Espaço Solares, Score Music, né? Score Work, né? O Ederson Ribeiro Costa, a Cíntia Carreira, que sempre vem emprestando pra gente o espaço aqui. Hoje a gente está no espaço externo, né, Camera Boy? Hoje a gente está no espaço externo. Enfim. Eu queria que o senhor definisse, né, a sua vida numa frase ou numa palavra para o nosso público, né, primeiro, e depois que encerrasse com um recado para o nosso público, para eles, né, ter uma... motivo para votar no doutor. Gente, a gente não pode pedir voto. Não, a gente não pode pedir. Mas o que eu posso dizer para as pessoas é que eu sou um lutador, né, desde pequeno. Meus pais sempre tiveram muita idade, eu nasci como se fosse numa outra geração, sempre me dediquei muito aos estudos, passei minha vida toda estudando, passei por diversas fases. Em 2015 eu tive 2 acidentes de carro, onde primeiro um ônibus bateu em um carro que eu estava, Deus. Um mês depois um caminhão bateu no outro carro que eu estava, e nessa do caminhão eu fraturei a 2ª vértebra cervical. Graças a Deus eu não fiquei com nenhum tipo de sequela, e eu acho que a gente tem algo para fazer nesse mundo, né? Eu poderia ficar sossegado com a minha família, seguir a minha carreira de médico. Muitas pessoas brincam comigo e dizem: se você tivesse juízo, você não ia se meter mais na política. Mas eu não consigo. Eu não consigo porque eu me vejo com o dever de tentar ajudar as pessoas. E eu me sinto mais um dessas pessoas, sabe, que querem ver um país diferente, que querem ver um estado diferente, né? Eu penso da mesma forma que essas pessoas pensam. Eu quero um país sem corrupção. Eu quero um país bom para todo mundo, que todo mundo tenha emprego, tenha uma saúde digna, tenha educação boa e de qualidade para todo mundo. Entendeu? Eu sou filho de professora, sou irmão de professora, né? Já dei aula. Cara, educação, gente, ela abre a mente das pessoas, ela muda aquilo que a pessoa acredita, sabe? Muda muito. Quanto mais educação a pessoa tenha, melhor ela vai votar. Por exemplo, ela vai conseguir identificar os potenciais que o candidato tem, ela vai conseguir separar aquilo que é mentira daquilo que é verdade, né? Então nós precisamos de muita educação. Quem quer segurança, quem quer saúde, pense em educação, né? É muito mais barato eu investir em educação do que eu investir em penitenciária. Não que a gente não tenha que cuidar da penitenciária, como eu disse aqui, tem muita coisa errada que a gente precisa melhorar no funcionalismo, né? Estruturas penitenciárias, falta de agentes, mas é muito mais barato eu investir naquela criança para que ela tenha uma educação de qualidade do que eu cuidar dela depois quando ela for o reeducando.
Então nós temos que pensar dessa forma, né? E como eu disse, eu sou mais um. E sou uma pessoa que, durante essa pandemia, infelizmente eu perdi meu pai, mas eu sempre briguei para orientar as pessoas com a verdade, eu sempre lutei contra os fake news que existiram nessa pandemia, e eu sou mais um dessas milhares de profissionais de saúde que nós temos nesse mundão aqui, né, que sofreram tanto com essa pandemia, né, e o Papai do Céu me abençoou de ter um lado político, né, e eu quero usar isso para ser um desses profissionais de saúde na luta por melhores condições no nosso estado. E para fechar, uma frase que define você, uma frase, uma palavra, né, Câmera Boy? O médico da gente. Tá aí, gente. Né, Câmera Boy? Isso aí, vamos encerrar então. Vamos encerrar. Mais uma vez, obrigado, doutor, por ter nos dado essa honra de entrevistá-lo. Obrigado, Espaço Música, não sei o que lá, né, Câmera Boy? Como é que é? Coworking, né? E, gente, segue a gente nas plataformas, nas plataformas, e até a próxima. Beijo pra vocês, fechando em mim e no Dr. Carlos. Obrigado, doutor. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Muito obrigado doutor. mesmo. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.